Meus irmãos, que a paz de Cristo Jesus possa estar com vocês. Louvado seja Deus. Trazer uma palavra, irmãos, para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Eu sempre posto aqui no canal, irmãos, sobre o vale. Louvado seja Deus. Hoje eu vou estar trazendo uma rápida palavra por aqui mesmo, tá? Mas geralmente quando a gente vai pro vale, a gente sempre posta também de lá. Tá bom? Louvado seja Deus. Deus seja glorificado, louvado seja Deus. Sempre quando a gente está indo pro monte, né? Pro vale, né? A gente está indo mais ali, louvado seja Deus no vale. Sempre que a gente estamos indo ali pro vale, a gente estamos orando aí pelas famílias, orando pelas nações, tanto no vale quanto também a gente vem, louvado seja Deus, quando a gente está vindo nas orações aqui na nossa casa, nas orações na igreja, a gente sempre está orando pelas nações, sempre orando pelas famílias e sempre orando pela igreja de Jesus Cristo, né, irmãos? Porque vocês sempre vão ouvir, principalmente nas orações no vale, nos montes, que a gente estamos orando pela nação, pelas famílias e pela igreja. Pela igreja, porque a igreja é a última luz desse mundo, né, irmãos? A luz de Cristo que resplandece sobre a igreja, resplandece sobre o mundo. Então é a última luz. Louvado seja Deus por conta dos finais dos dias aí, né? A gente vê cada coisa aí, né? Concretizando com a Bíblia, as profecias se cumprindo, né? Ainda que a gente estamos nos começos das dores, a gente já estamos se aproximando aí para o fim, para o desenrolar do Apocalipse. Louvado seja Deus. Por que orando pelas famílias? Porque o inimigo, ele quer destruir as famílias, né, irmão? O inimigo, ele não quer ver casamentos bem-sucedidos, principalmente casamentos bem-sucedidos ministerialmente, porque cristão que casa, ele casa para ter um propósito, né? Ele se tornar em um só em Cristo para poder ali estar cumprindo o chamado de Deus, né? E é dali que é gerado tudo, das famílias, né? Se você tem uma família sólida, se você tem uma família, louvado seja Deus, firme e pautada na palavra de Deus, provavelmente essa família vai ficar firme até o fim, né? E as crianças ali, os frutos ali dos filhos vão crescer nessa linhagem, né? E quando crescer, vão também buscar um casamento dessa forma. E a nação, irmãos, só deixando isso aqui, às vezes você deve se perguntar, mas tanto fala orando pelas nações, orando só para dar uma explicação rápida aí para vocês, a importância de a gente orar pela igreja de Cristo, orar pelas nações e orar pela família, né? As nações, irmãos, louvado seja Deus, se a nação ela for uma nação ruim, ela for uma nação que governa bem o país, a gente se encontra num Brasil, né? A qual é um país que não deixa as pessoas prosperar, é um país que traz uma falsa sensação de segurança, né, com benefícios e tudo, mas não deixa a pessoa por si só trabalhar. Elas tiram, o governo do Brasil tira a ferramenta das pessoas, louvado seja Deus, e deixa as pessoas dependentes delas, né, com benefícios e outras coisas aí. Aí a pessoa sempre, louvado seja Deus, fica nas mãos, né, do país, né? E então a gente tem que orar muito, irmão, só para Deus mesmo fazer um milagre, né? Eu tava falando com um rapaz ali que ele tá vendendo uma moto e ele quer vender a moto porque ele gostou da moto. Até perguntei, uma moto boa dessa você vai vender? Ele falou que parcelou a moto em bastante vezes e não sabe como que vai ficar o Brasil, ainda mais em tempo de eleição. Ele não quer, ele quer vender para pagar e ficar certinho, né? Não ter problema.
com endividamento e tudo mais, né? Então, ó, para você ver, ele falou uma palavra lá, eu achei muito interessante. O brasileiro está contando moeda, né? Então, para muitos irmãos, isso daí já tá normal, né? Mas a gente que serve a Deus, a gente sabe que isso não é normal, né? Porque tem a ver sim um caráter, né? 80, 90% daqueles líderes que estão lá no Brasil não tem caráter nenhum, né? Porque se a população e Deus primeiramente colocou eles lá, é para eles fazer as coisas certas, é para eles prosperar, né? Um dono de uma empresa, um CEO, não contrata um gerente para poder gerenciar a empresa e falir, né? Ele coloca um gerente lá, paga muito bem pro cara alavancar a empresa dele e dar lucro, né? Então a gente volta pros caras tá lá, não é pros caras fazer o que faz, né? Roubar, fazer pouco caso, né? E daí vai. A gente coloca o pessoal lá para poder, louvado seja Deus, dar crescimento para a nação, né? Então eu sempre oro principalmente pelo Brasil e pelas nações, louvado seja Deus, por causa para Deus poder intervir, irmão, porque senão o negócio vai ficar feio, irmãos. Mas aqui no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico Isaías, capítulo 26:1 vai dizer: naquele dia se amontoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade e elevada, e humilha-a até ao chão e derrubará até ao pó. Então aqui, irmãos, Deus está se manifestando o seu poder e sua glória. Por que eu acabei de falar a importância da oração e por que eu acabei de mencionar aqui a importância, louvado seja Deus, de a gente estar orando pela nação? Quando o povo de Israel, irmãos, você pode ver toda a história aí, quando o povo de Israel, ele estava firme no Senhor, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo as suas leis, fazendo tudo o que agradava a Deus, você pode ver que no período da história, Israel era próspera. Não é entanto que até hoje, grande população ali, se eu não me engano, as últimas pesquisas aí, tem aí 20% do povo de Israel que, bem pouco, que segue mesmo ainda certinho, segue aquela cultura, busca aquela cultura e tem uma influência muito grande. Então, por isso que Israel é um país próspero, porque eles depositam, louvado seja Deus, a esperança no Senhor. Ainda que está meio virado, tem muitos ali que com certeza está orando por Israel, está buscando ali por Israel. Então, quando na história a gente vamos ver que Israel, quando eles estavam buscando fazer a vontade de Deus, quando eles estavam buscando, louvado seja Deus, fazer a vontade de Deus, meus irmãos, eles eram prósperos. Você vai ver que lá no livro de Jeremias, quando Nabucodonosor toma a nação, Jeremias já tinha falado o profeta já tinha falado para aquele rei daquele período, louvado seja Deus, que se eles não se arrependessem e não voltassem a Deus, não começassem a fazer as coisas erradas, porque eles pararam de pagar lá os impostos para o rei, começaram a querer passar a perna no rei, no Nabucodonosor. E aí, louvado seja Deus, Deus falou para eles se arrepender, eles não se arrependeram. Aí foram levados para o exílio, para o cativeiro, e ali sofreram. Louvado seja Deus. Vocês vão ver que quando lá no livro de Gênesis, quando
José ali, louvado seja Deus, traz aquele povo ali e Deus ele prospera aquele povo da fome, através de José tira a família dele lá do Egito, da cidade de Israel, onde eles estavam, e leva eles, louvado seja Deus, para o Egito, que ali só no Egito, que através do sonho que Deus deu para o faraó, ali José revela para ele ali, louvado seja Deus, o que ele tinha que fazer. E aí tinha uma grande fome, louvado seja Deus. Então na terra de José não tinha alimento em lugar nenhum. Aí Deus vai lá e traz aquele povo ali, a descendência de José, os pais, todo mundo ali, a família, os futuros descendentes, para o Egito. Só que passa um tempo, o povo esquece ali do Senhor, né? E ali se levanta um rei, um outro faraó, e o faraó que vai se levantando ali vai esquecendo da história de José. E aí você vai ver no livro de Êxodo tudo aquilo ali, a escravidão e aquilo tudo ali. Mas Deus, quando o povo se volta a Deus, começa a clamar a Deus novamente, o povo começa, louvado seja Deus, a Deus vir e intervir por ele. Então, para encerrar esse vídeo, irmãos, e para encerrar essa palavra, é porque que muitas pessoas, louvado seja Deus, às vezes passa por aperto, passa por, louvado seja Deus, por tantas coisas. É porque abandonaram a Deus, é porque deixaram a Deus, é porque faz pouco caso para Deus. Por que que a nação do Brasil, louvado seja Deus, ela está assim? É uma nação praticamente ímpia, mano. É uma nação praticamente sem lei. Se você for ver, abrir o noticiário, grande parte do noticiário hoje é de roubos, violência, assassinato, muita coisa está relacionada ao Brasil. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o povo abandonou a Deus, irmãos. Então a história, ela nos revela que quando o homem, desde o início, ele abandona Deus, ele se afasta de Deus, louvado seja Deus, e ele deixa Deus de lado, irmãos, a gente vamos ver um ser humano, e depois eu trago para a escala maior, você vai ver ser humano, louvado seja Deus, mais pecaminoso, menos temente a Deus, menos amoroso a Deus e menos sem Deus, louvado seja Deus. E aí isso vai praticando, e aí isso aí vai tendo escala nacional e até global, louvado seja Deus, porque aí muitos vão se esfriando, muitos, louvado seja Deus, vão abandonando a Deus, então vai enfraquecendo a nação e até o mundo, louvado seja Deus. Mas quando o homem, ele se volta a Deus, ele se arrepende, ele volta ao Senhor, louvado seja Deus, com certeza, louvado seja Deus, essa nação vai se fortalecer. Quando Israel, essa nação, essa pessoa, esses povos, o mundo, ele se volta a Deus, ele se arrepende, busca fazer a vontade de Deus, essa terra começa a ter a presença de Deus, esse homem começa a ter a presença de Deus, essa nação, o mundo começa a ter a virtude de Deus novamente, começa a prosperar. Foi assim com Israel, é assim com Israel e vai ser até a vinda do Senhor. Então a palavra de Deus é que nós voltamos a Deus, irmãos. Nós venhamos voltar a Deus. Louvado seja Deus, que nós venhamos confiar no Senhor perpetuamente, porque Ele é Deus e Ele pode mudar qualquer cativeiro, porque Ele pode abater os que habitam no alto, aqueles que se acham alguma coisa, aqueles que acham que é dono do mundo, Ele pode abater porque Ele não mudou, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele vai ser o Deus eternamente. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo, segue esse canal, se inscreva. Louvado seja Deus e que Deus possa te abençoar ricamente. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos no Vale. Louvado seja Deus e vamos aí estar, louvado seja Deus, orando. Mas, de antemão, a gente já vamos estar orando aqui no nosso lar. Louvado seja Deus na igreja, nos dias de culto. E Deus, ele vai ser glorificado com aqueles que o buscam, que se arrependem e que buscam fazer a vontade dele. Que Jesus te abençoe e tenha uma ótima semana na presença de Deus. Deus te abençoe.